Seja muito bem-vindo e hoje eu tô aqui para te ensinar os passos iniciais para você que acabou de se formar. Eu sei que você tá perdido, eu sei o que você tá sentindo, eu sei que a gente sai da faculdade cheio de sonhos, animado, super, quero desfrutar a odontologia, e aí você cai no mercado de tubarões e você começa a se perguntar por que você escolheu essa profissão. Você certamente está passando por essa desilusão da profissão, e quando você conversa com outros colegas, você percebe que a situação está crítica e principalmente que ninguém ajuda ninguém, né? Tem um sentimento de muita solidão quando a gente se forma, porque parece que os nossos amigos, cada um vai para um lado, cada um tem o seu plano, cada um por si, Deus por todos, e é realmente uma sensação de, além de frustração, mas uma sensação de estar solitário. E eu estou aqui para pegar na sua mão e te trazer um pouco mais de luz nesses passos iniciais para você conquistar os seus primeiros pacientes. É claro que aqui no YouTube eu não tenho tempo suficiente de pegar verdadeiramente na sua mão e aprofundar com você por esse tema, mas eu já vou te passar os primeiros passos aqui para você já começar a desenvolver e a ter os seus primeiros pacientes particulares, né? Hoje a odontologia, ela toma um rumo onde nós somos em muitos dentistas, uma competição muito grande, onde a gente vai, tem consultório odontológico e cada vez mais dentistas, porque a gente vê a crescente abertura de novas faculdades, a crescente abertura de novos cursos. Então, há especulações, né, que tudo tende a piorar. Então, se você está aqui nesse canal, eu quero que você saiba que o nosso objetivo aqui é o crescimento mútuo com um único objetivo: a valorização da profissão e a valorização do cirurgião dentista. Então, se você já está no mercado de trabalho, você está incomodado, você está vendo que, né, as coisas não estão caminhando da forma que você imaginou, e você é um dentista que quer entregar valor, quer trabalhar direitinho, quer entregar uma odontologia valorizada para os seus pacientes, né? Você quer ter tempo para atender seus pacientes, você quer olhar olho no olho, você quer entregar a melhor odontologia, a melhor técnica, você tem que ficar aqui com a gente, tá? Aqui nesse canal a gente traz, além de muitas novidades no mundo da odontologia, a gente faz os tours pelos consultórios, você vem também como convite para vir para a minha imersão, onde eu aprofundo muitos assuntos importantes para fazer com que os meus alunos, eles tenham um crescimento de 20, 25 anos em apenas 3, 4 meses, né? Então, esse canal, ele é feito para isso. Se você tá me conhecendo agora, eu sou a doutora Inajara, eu sou uma dentista da vida real, e aqui nesse canal eu abro a caixa preta, eu compartilho tudo com você. Eu tenho um jeitinho meio acelerado, porque aqui eu não gosto de enrolação, eu gosto de ir direto ao ponto. Então agora eu vou passar para você quais são os primeiros passos para você começar a deslanchar aí na sua profissão. Uma coisa muito importante é que também há essa desilusão assim dentro do mundo da odontologia, como se a gente precisasse sair da faculdade e ir direto para a clínica popular. Você já percebeu isso, né? E tem até muita gente que fala, tem que ir para pegar a mão e tal. Olha, eu até entendo, se você quer, assim, aprender a fazer um procedimento muito rápido, com um material de baixa qualidade, você quer viver isso, é uma coisa. O que eu não acho certo é você só ter essa opção, né? Então aqui eu sempre converso com todos os meus alunos e graças a Deus eu tenho resultados maravilhosos com os meus alunos sobre isso, sobre você ter opção. Se você quer ir para a clínica popular, show de bola. Agora, se você acredita em uma outra filosofia de trabalho, você quer fazer um outro tipo de odontologia e não sabe por onde começar, esse lugar é o lugar para você, tá? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é que quando a gente se forma, a gente tem muita sensação de que a gente tem que começar assim, cobrando muito mal, que a gente tem que dar procedimento, que a gente tem que uma série de coisas, menosprezando o nosso trabalho como dentista. E eu preciso que você saiba que a partir do momento que você pega a sua carteira, o seu CRO, meu querido, minha querida, você é um cirurgião dentista, você é um doutor, e a gente precisa começar a trabalhar a nossa mentalidade, que é a forma como a gente se enxerga profissionalmente desde agora. Você não tem que se frustrar, você não tem que ir pro limbo da odontologia, você não tem que estar ali à beira de querer desistir da profissão para você tomar uma atitude e começar a estudar sobre essas outras áreas tão importantes para o seu desenvolvimento
profissional. Então, a gente precisa começar a normalizar que você é um doutor da saúde, você é sim uma referência em odontologia. Quando a gente fala referência em odontologia, o que vem à nossa cabeça? Que você tem que ter uma imensidão de títulos, você tem que ser mestre, doutor, um monte de coisa para você ser referência. Mas quando a gente fala em ser referência, a gente fala ser referência sobre o quê? Referência comparado a quê? Se a gente for pegar um paciente que é completamente leigo, uma pessoa que nunca estudou absolutamente nada de dente e colocar você na frente dela, quem que é referência em odontologia? Você. Então, a gente precisa começar a parar com essa cabecinha de que, acabei de me formar, preciso aceitar qualquer coisa. Acabei de me formar, eu não posso cobrar. Acabei de me formar, eu não vou conseguir ter sucesso na profissão porque eu acabei de me formar. Parou. Não é porque você é recém-formado que você não é uma referência em odontologia. Claro que você não é referência, talvez, para outros dentistas que estão na sua frente, que tem mais tempo de especialidade, tem mais tempo de experiência. Mas, para um paciente leigo, você é referência e você precisa se portar como tal. Você precisa se portar como uma autoridade. Você precisa se portar com respeito a todo o tempo de dedicação, de estudo e de sacrifício, que muitas vezes o sacrifício não é só seu, é de toda uma família que te apoiou, que pagou, que te ajudou, e não sei como é que foi aí a sua história para você se formar, mas eu tenho certeza que não é fácil se formar, porque eu vivi na pele, né? Então a gente tem que parar de sair com essa cabecinha de que tem que aceitar tudo, tem que topar tudo, porque você é recém-formado, pobrezinho do recém-formado. Não é assim que funciona. A gente vê, inclusive, que os médicos não fazem isso, né? Os médicos, eles saem com muito essa postura, né? Sou médico, aqui é um capítulo novo, aqui eu me posiciono. E o dentista tem que começar a fazer a mesma coisa, tá? Então, não é porque você é recém-formado que você tem que se sujeitar e se arriscar, porque quando a gente começa a fazer procedimento de graça, quando a gente começa a dar procedimento para os pacientes, quando a gente começa, inclusive, a fazer procedimentos que não estão na nossa alçada e a gente está fazendo aquilo porque o dono da clínica popular obrigou, ou porque o convênio precisa que você faça e você talvez não tenha habilidade, competência ou segurança mesmo para fazer aquilo, você está se expondo, né? E não é hora de fazer isso, né? Então, a gente precisa também ter esse cuidado para também não se expor e não sair fazendo coisas que não estariam na nossa alçada, tá? É muito comum também um movimento ali dos recém-formados do gênero, eu acho que tal área dá dinheiro. Aí a pessoa vai lá e faz o curso. Aí aparece um paciente com dor de dente, aí você, não, que dá dinheiro no consultório é o canal. Aí você vai lá e começa a mirar em outro curso de tratamento endodôntico. Aí passa 10 dias, vem um paciente pedindo para fazer, que quer que você faça o terceiro molar dele. Você fala, nossa senhora, chegou terceiro molar no consultório, eu acho que é isso que dá dinheiro. Aí você vai lá e faz outro curso. Quando você começa a escolher a área, escolher o curso que você vai mirar, baseado no que chega para você no consultório, você tá fazendo o caminho inverso, porque você começa a tentar fazer de tudo e você não fica bom em nada. Então, a gente também tem que ter essa cabeça, né, essa mentalidade como recém-formado, de que, olha, seguinte, você tem que fazer o feijão com arroz muito bem feito, e aí você vai ganhar corpo ali no feijão com arroz, né? Aprender a fazer o básico bem feito, e aí quando você estiver fazendo esse básico bem feito e ganhando dinheiro, pelo menos um pouco, aí é a hora de você começar a escolher as novas áreas, porque senão você fica investindo em novos cursos. E aí, como você não ganha dinheiro, você começa a investir em curso ruim, em curso rápido, em curso barato, e aí você não fica bom naquilo também, e aí você começa a se expor. Então, a gente tem que ter essa cabeça, essa conscientização. Eu sempre falo lá no manual do recém-formado, né, que eu vou deixar o convite para você aqui, para você vir para uma coisa mais profunda comigo, onde eu vou ter, assim, aulas bem profundas com você sobre todos os passos aí do recém-formado. Lá eu faço o desafio, eu te ensino em 7 passos a você ter os seus primeiros 10 pacientes particulares. Eu te ensino isso lá. Aqui eu vou te ensinar esses primeiros passos, mas lá eu faço a continuação desses passos, né? Em 7 passos, você vai ter os seus primeiros 10 pacientes particulares. E aí, lá eu sempre ensino os meus alunos que é o seguinte, quando a gente se forma, a gente tem que entender que nós, como cirurgiões e dentistas, nós temos duas cabeças, né? Uma cabeça técnica, onde você tem que ser muito bom tecnicamente, você tem que dar conta do recado, você tem que aprender, você tem que fazer um serviço bem feito, e você tem que ter a segunda persona, que é o dentista gestor, o dentista
empreendedor, o dentista empresário, você pode chamar do que você quiser, mas você tem que ter essas duas veias como profissional. Não adianta você investir só em um lado ou investir só no outro, porque são duas áreas que se complementam. Então, não adianta você ficar pipocando de curso em curso, achando que é isso que vai dar dinheiro para você, se você não trabalhar esse outro lado empreendedor. Porque esse lado empreendedor, esse lado sobre o outro lado da odontologia, que vai te ajudar a ganhar dinheiro tecnicamente, para daí esse dinheiro que você ganha tecnicamente, você investe em cursos muito bons que vão te dar ainda mais base técnica para você ganhar mais, aí você ganha mais, aí você precisa gerir melhor, e aí isso é um ciclo vicioso do crescimento, um ciclo ótimo do crescimento, né? Então esse também é um ponto bem importante que eu gosto de trazer sobre a mentalidade dos recém-formados, tá? E aí às vezes eu pego o aluno e falo assim, Najara, eu não vou poder colocar, né, um exemplo, não vou poder trabalhar com, não sei, tratamentos de primeira linha, né? Tratamento, sei lá, começa a fazer especialização de orto. Vou dar um exemplo que eu sou ortodontista. Mas eu não consigo trabalhar com alinhadores, porque, eu sou recém-formado, eu tô só na especialização. E eu falo, não, mas para o paciente você é uma referência, né? Referência é comparado a outra coisa. Você, comparado a uma pessoa que não sabe nada de odontologia, você é referência. E você se porte como tal, por favor, né? Então, eu sempre falo sobre isso da mentalidade. Vamos lá, hoje eu vou te passar os primeiros passos, né? Claro que já tá feito o convite para você vir se aprofundar ainda mais comigo, mas aqui hoje eu vou te passar os 3 passos iniciais para você conquistar os seus primeiros 10 pacientes particulares, tá? Bom, o primeiro passo muito importante é você começar a organizar a sua rede social. Eu sempre falo também, assim, olha, se eu pudesse voltar no tempo, quando eu estava na faculdade, eu já tinha preparado as minhas redes sociais, né? Hoje eu não posso voltar no tempo, graças a Deus eu ainda fui uma das... Eu comecei quando o Instagram estava começando, então eu peguei esse início de Instagram e isso fez toda a diferença, né? Pra eu conseguir evoluir meu consultório no patamar que tá hoje. Se você não conhece a minha história, eu abri meu consultório sozinha, com 22 anos de idade, R$400 no bolso, né? Como que eu fiz tudo isso? Eu te ensino aqui nesses 7 passos, tá? Então, a gente vai começar abrindo o nosso Instagram. Você precisa organizar a sua rede social. A sua rede social é a sua vitrine, tá? Ponha isso na sua cabeça. Há muitos anos atrás, os dentistas se formavam e eles só colocavam uma placa e os pacientes vinham até eles. Hoje não é assim que funciona mais. Você precisa organizar a sua rede social. O que é organizar a sua rede social? É porque a gente precisa entender que é a nossa vitrine, certo? Então, como se você estivesse andando num shopping. Você olha para um lado, você olha para o outro, você vê o quê? As vitrines, as lojas. Alguém aqui olha para uma vitrine de loja e fica na dúvida do que essa loja vende? Isso não pode acontecer dentro de um shopping. Inclusive, se uma vitrine tiver desconectada com o que ela vende, a dona da loja leva multa, né? O dono da loja leva multa. Então, é muito importante esse alinhamento do que você faz com o que você apresenta para o mundo. E hoje a forma de apresentar tudo isso para o mundo é através das redes sociais. Então, é muito importante que você organize as suas redes sociais. E o que é organizar a sua rede social? Não é você colocar lá, fulana de tal, cirurgiã dentista em tal cidade. Aí tem 1, 2, 3 posts. Ou numa rodada do feed você já vê tudo de dentista. Não, meu amor, é você alimentar isso todo dia. Najara, eu não gosto de aparecer, tenho vergonha. Então você tem que vir lá pro Vergonha Não Paga Boletos, né? Onde lá a gente tem uma imersão presencial, onde eu pego na sua mão, presencial, tem que ser presencial, porque eu vou destravar você das redes sociais. Vai acabar seu pânico de aparecer pras câmeras, né? E aí, mas se você não é essa pessoa, tem que aparecer nas redes sociais, você tem que falar do seu trabalho, você tem que compartilhar o que você está fazendo, você tem que contar para as pessoas o que você está fazendo, como você está fazendo e o porquê que você faz tudo isso. E aí é muito comum, às vezes o pessoal me manda assim, Ina, dá uma olhada, meu apelido é Ina, né? Ina, dá uma olhada lá no meu Instagram, porque eu não consigo ter paciente. Aí eu entro lá e falo, mas peraí, só tem pessoa jogando, tinha o último agora, só jogando tênis, só vídeo, foto jogando tênis e só vídeo e foto da maternidade. Você acha que a pessoa vai marcar consulta com você? Não, a vitrine não tá clara, né? Então, assim, e a gente tem que lembrar, pessoal, que o nosso serviço de dentista é um serviço do quê? De demanda negativa. Ou seja, as pessoas não estão afim de ir no dentista. Você já põe isso na sua cabeça. As pessoas não estão afim, ninguém vai no seu consultório, que delícia, maravilha, quero estar aqui. Não é assim, né? Com exceção da ROF, que daí sim, tem um outro público, as pessoas, né, tendem a procurar aquele tratamento. Nós, pobres mortais, os dentistas aqui da saúde bucal,
Os pacientes, eles não vêm aqui morrendo de amores por nós, né? Então, já é um serviço que é muito mais difícil todo o processo de venda, todo o processo de convencimento desse paciente. E aí, a pessoa entra no seu Instagram, o seu Instagram tá completamente desconexo, né? Então, assim, tem que falar de odontologia todo dia e a gente sempre preza, né? Eu sempre ensino meus alunos que você tem que ter uma mini linha editorial. Não vai dar tempo de eu aprofundar com você sobre linha editorial e nem sobre as redes sociais, porque eu tenho tempo aqui com você para fazer isso, mas é muito importante que você organize as suas redes sociais. Lá, a gente tem que bater o olho, já tem que saber o que você faz, como você faz, aonde você faz e o porquê que você faz. E isso não é uma postagem, não, isso é diariamente. Você tem que ir contando para as pessoas o que você está fazendo, como você está fazendo e o porquê que você está fazendo disso tudo. E isso faz parte da profissão, tem que ter, tá? Eu falo, igual faz parte da profissão ter que pagar a conta, faz parte da profissão ter que postar nas redes sociais, né? E aí você precisa trabalhar suas redes sociais. Quanto mais você trabalhar, quanto antes você trabalhar, melhor, tá bom? O segundo ponto, o segundo passo muito importante, né? Depois da gente organizar nossa vitrine, é a gente achar um lugar para trabalhar. E muito se engana vocês, né, os nossos colegas, muita gente aqui, acha que assim, eu só vou ter paciente particular quando eu abrir um consultório, quando eu investir numa estrutura, quando eu alugar uma sala. Parou. Você não precisa de nada disso. E eu vou te provar que você não precisa de nada disso. Pelo contrário, eu nem te aconselho a dar um passo tão maior que a perna. Agora na rede social, não sei se vocês estão vendo aí, tá muito assim, dá o passo que Deus dá o chão. Vai acreditando que é assim. Na vida dos adultos não é bem assim. Uma coisa é você assim, olha, eu vou apertado, mas eu consigo, né? Outra coisa é você não tem da onde começar e querer achar que vai cair as coisas na cabeça, porque a vida real não é assim. E falir dói demais, gente. Falir dói demais, né? Não pague pra falir, não. Não pague pra ver, não é assim que funciona. Então, assim, a gente dar o passo sabendo que é possível ter esse chão, né? E claro, com a força divina, com Deus, com fé, com tudo, claro que a gente vai dar conta, mas tem que ter, né, um risco minimamente calculado, né? Ninguém aqui é criança mais, então tem que pensar nisso também, tá? A gente tem que ter cautela, as coisas não funcionam assim. E uma decepção logo no começo da carreira, ela pode ser, assim, algo fatal, né? Um tombo logo no começo da carreira pode fazer você ficar desgostoso e não querer mais exercer a profissão nunca mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado, porque uma coisa é você ter construído algo e tomar um tombo. Se você já construiu, você reconstrói. Outra coisa é você nem começou a construir e levar um tombo. Esse tombo é muito fatal, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter cautela, né? Tem que fazer as coisas, tem que ter ousadia, tem que ter ação, tudo, mas a gente tem que ter cautela. Então, não fica achando que você tem que ter consultório, tem que abrir consultório, tem que montar consultório para você prosperar. Você não precisa disso, tá? Você pode começar alugando o lugar e eu te aconselho a achar esse lugar, né? Você pode ir para um co-work, você pode ir para a clínica que você já faz estágio, pegar ali um dia, um período, não sei. Você tem que achar um lugar para você atender. E aí, primeiro você vai achar esse lugar onde você possa pagar por hora ou por período. E aí você vai começar a trabalhar em cima desse local, né? Então, vou dar um exemplo. Você achou um consultório onde você consegue alugar 1 hora, né? Você consegue fechar por 1, 2 horas ali avulsa, ou você consegue fechar por dia, sei lá, toda segunda-feira, uma tarde. E aí você vai trabalhar as suas redes sociais em cima desse consultório, né? Você vai lá um dia e vai fazer um monte de foto, um monte de vídeo, você vai levar uma amiga, vai simular que você tá atendendo, você vai balançar as redes sociais, você vai mostrar o espaço de atendimento, você vai mostrar os mimos que você vai ter para os seus pacientes, você vai mostrar como que é o dia a dia do seu consultório, quais são os bastidores, você vai mostrar como que é o clareamento que você faz lá, você vai mostrar como que é o seu kit de saúde, você vai contar os bastidores, você vai mostrar os materiais que chegaram, você vai mostrar que tem um café na recepção, você vai mostrar que tem estacionamento, você vai mostrar que o prédio é bonito, você vai mostrar... Gente, assim, ó, o céu é o limite, né? Você tem que botar a boca no mundo que as pessoas não vão adivinhar. E aí, muitos alunos falam, Najara, consegui alugar um dia, fiz vários vídeos, várias fotos, fiz tudo. Mas e agora? Eu tenho que alugar outro dia? Não. Você pode reaproveitar todo esse conteúdo e continuar repostando isso eternamente, né? Então, é também um engano muito grande as pessoas acharem que conteúdo você gravou, acabou. Não, meu amor, a gente tem que reutilizar os conteúdos, né? Não é porque você postou um antes e depois que você não pode nunca mais usar aquele antes e depois, não. Semana que vem, esse antes e depois que tá no feed, você vai replicar nos stories.
Daqui um tempo você vai pegar esse antes e depois e mais um e vai fazer, sei lá, um reel sobre esses 2 antes e depois. Aí daqui na outra semana você vai pegar esse antes e depois, essa mesma foto que você já postou no story, já postou no feed, já postou no reels, já postou em todos os lugares e você vai colocar esse antes e depois, vai fazer um vídeo seu explicando o que você fez ali, sabe? Então assim, a produção de conteúdo e você usar as coisas que você tem, ela é insaciável. Não ache você que você fez um conteúdo, acabou, agora você tem que fazer novidade não é assim que funciona, tá? E eu te falo que eu tô dentro das redes, eu tenho todos os meus pacientes vindo das redes sociais, eu não sou filha de dentista, gente, eu construí tudo sozinha, na raça, com R$400. Então eu te falo, a rede social, ela é importantíssima, por isso que é o primeiro passo desses 7 passos para você ter os seus primeiros 10 pacientes particulares aí no seu consultório. O segundo passo é esse que eu tô te falando, você precisa achar um lugar para atender. E aí, você precisa achar esse lugar, você não precisa fechar nada. Eu recomendo que você feche um dia só para você fazer alguns atendimentos, né? Ou para você ir lá produzir todos esses conteúdos, chama uma irmã, chama uma amiga, faz uma profilaxia lá, só para poder filmar, para produzir todo esse conteúdo e você vai reutilizar esse conteúdo todo dia. Ah, mas Inajara, eu não tô atendendo todo dia. Ninguém precisa saber que você não tá atendendo lá todo dia. Ninguém precisa saber, tá? A Chanel, você acha que todo dia eles postam foto lá da bolsa na vitrine e tá todo dia alguém filmando a bolsa na vitrine? Não, eles filmam uma vez e ficam compartilhando aquilo. Toda a empresa é assim, todo mercado é assim que funciona a produção de conteúdo, ela é reciclável. Combinado? Vamos lá. Então, o segundo passo é você achar esse local. Eu detalho alguns pontos bem importantes desse local, porque eu não tenho tempo com você de detalhar tudo, tá? Mas tem alguns detalhes aí desse local que é importante você se atentar, tá bom? E aí, você vai achar o lugar. Depois, esse terceiro passo é muito importante, que é você começar a convidar as pessoas para serem os seus pacientes. É como se a gente pedisse para essas pessoas para elas darem uma chance pra gente como dentista. Você não precisa dar procedimento, você não precisa fazer tratamento de graça, você não precisa de nada disso. Você só precisa enviar um convite contando para essas pessoas que agora você tem um espaço de atendimento. Ah, mas a sala não é minha. Não importa. Você vai falar, estou inaugurando os atendimentos no espaço tal. Ah, mas Inajara, eu atendo só 1 hora por dia. Não, isso são detalhes. Hoje é 1 hora por dia, daqui a pouco você tá com um consultório seu, né? Então são só detalhes. A gente tem muito a cabeça, gente. Eu tô falando porque eu vivi tudo isso, tá? E eu tô todos os dias fazendo os meus alunos terem os primeiros pacientes particulares e progredirem. Então eu falo assim com muita propriedade isso que eu tô dizendo. Todas essas explicações que a gente acha que a gente deve às pessoas, isso é tudo coisa da nossa cabeça. Ninguém tá preocupado com você. Ninguém tá cuidando tanto assim da sua vida quanto você acha que tá. E você não deve explicações pra ninguém, né? Você só tem que executar. Então, mas eu vou falar que o consultório é meu. Você não vai falar nada. Você vai falar assim, a partir de tal dia, eu estou iniciando os atendimentos no consultório tal. E aí, você vai convidar as pessoas para virem passar com você. E aí, é óbvio que nesse convite, a gente faz uma campanha, né, de algum procedimento específico. Eu recomendo que seja clareamento e profilaxia, sempre os 2 aliados, porque senão vai aparecer aqueles pacientes, eu só quero um, ou só quero o outro, ou o paciente só quer clareamento, mas a boca dele tá toda ferrada, cheia de tártaro, cheia de saúde básica para fazer. Então, você sempre associa profilaxia e clareamento, tá? E aí, claro que, como é uma coisa assim, uma estreia, a gente vai fazer uma campanha com uma condição diferenciada, mas você não tem que dar procedimento, você não tem que fazer nada de graça, você é uma autoridade de saúde, você é um doutor, então você vai ter uma condição diferenciada para esses pacientes que, digamos assim, são os seus pacientes iniciais, né, os seus pacientes fundadores do seu consultório, né, mas você vai cobrar. Tem que cobrar, senão você tá começando com os 2 pés esquerdos, né? Então, a gente tem que ter essa cabeça de profissionalismo, de honrar. Honorários vem de honra ao conhecimento no latim. Então, não é à toa que é essa palavra, né? Honrar o seu conhecimento.
Tem que cobrar, claro que a gente vai fazer uma campanha diferenciada. Lá, né, no meu manual, né, dos 7 passos para você ter os seus primeiros 10 pacientes, eu te ensino isso muito, muito detalhadamente. Mas aqui eu já tô te passando qual o caminho, você já tá aprendendo o caminho aqui comigo, né? E aí você vai fazer essa campanha com valor diferenciado. E assim, a grande sacada, você tem que enviar esse convite para pelo menos 100 pessoas. E eu gosto de dar o exemplo assim, olha, se você for fazer um aniversário, facilmente você tem 100 pessoas para chamar. Facilmente. Se for um casamento, então, mais fácil ainda. Então, assim, eu sempre falo com os meus alunos, se a gente tem 100 pessoas para pagar uma festa, que iriam na sua festa para comer e beber de graça, porque essas 100 pessoas não podem ser vetores de novos pacientes ou se tornarem seus pacientes, né? Então, assim, a gente precisa começar a pensar nisso, porque no começo, gente, esses primeiros pacientes, claro, vai ter um ou outro ali da internet, mas assim, é um tratamento, odontologia, é porque assim, não tem como a gente negar que é um tratamento personalizado, gente. Odontologia é algo tete a tete, é uma prestação de serviço, é um cuidado ali, dentista-paciente, não dá para banalizar, né? Então, assim, é um tratamento personalíssimo, né? E não... Estão tentando convencer o dentista que a gente é um produto, né? Mas quem começa a ter experiência, já atendeu alguns pacientes na vida, você já sabe que o atendimento, que é uma coisa muito tete a tete, é uma coisa assim, com muito vínculo dentista-paciente, né? Então, assim, é bem importante você fazer esse convite para pelo menos 100 pessoas. E aí, dessas 100 pessoas, uma fatia delas vai se interessar e vai marcar consulta com você. Só que tem que ser pelo menos 100. Não adianta mandar para 10 e achar que vai ter 10 pacientes, que não é assim que funciona, né? E o que é muito importante? Quando você dispara esses convites, você dá a oportunidade dessas pessoas saberem que você está na área. Porque agora, talvez, ela não esteja pensando num tratamento. Mas semana que vem, ela vai abrir uma garrafa, ela quebra esse dente, quem que ela vai ligar? Ela vai lembrar de você. Então, uma das grandes sacadas para a gente ter os nossos primeiros pacientes é a gente pensar que a gente precisa ser lembrado. Quanto mais lembrado você for, quanto mais associarem a sua imagem a um cirurgião dentista, mais paciente você vai ter. Então, eu sempre falo assim, né? Quem é você? Ah, eu sou o Felipe. Não, você é o Felipe dentista. Quem é você? Eu sou a Mari. Não, você é a Mari. Não pode ser qual Mari, tem que ser a Mari dentista, né? Quanto mais vinculado à sua imagem como dentista, melhor. E o que acontece? Muitos de vocês se formam e tem muita gente que nem sabe que você se formou em odonto. Aí você vai falar, não, mas eu postei uma foto minha na formatura. Pergunta lá pra vizinha da sua avó, onde você foi criado lá, sei lá, no bairro que você foi criado. Todo mundo sabe que você é dentista? Todo mundo sabe o procedimento que você faz? Todo mundo sabe que você é, sei lá, um protesista? Todo mundo sabe que você faz tratamento endodôntico? Todo mundo sabe que você está se formando? Quantas pessoas da sua família sabem que você é dentista e o que você faz? Talvez você perguntar por irmão seu, né, o que você faz e essa pessoa não sabe responder. Então, é muito importante que a gente dê a boca ao mundo, né? Põe a boca no mundo, dê voz para aquilo que a gente faz. Isso é muito importante. E o terceiro passo é você fazer esses convites. E você precisa enviar para as pessoas esse convite. Se você me der a honra de vir comigo lá para o nosso manual, onde eu te ensino 7 passos para você ter os seus primeiros 10 pacientes. Lá eu pego na sua mão, eu não só pego na sua mão, tá? Eu te entrego tudo isso pronto, você só precisa fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. É um valor irrisório lá, né? Por apenas R$47, não dá nem para pagar uma pizza para você ter os seus primeiros 10 pacientes particulares, né? Então, assim, não pode ser um produto, uma imersão gratuita, eu não posso entregar isso na internet. Então, é um valor simbólico, é um presente que eu dou para os meus amigos recém-formados, que eu tenho tanta honra de ajudar. E é tão gostoso, porque depois eu recebo mensagem assim, Najara, eu não consegui 10, eu consegui 20 pacientes, agora eu tenho que pegar 2 horários no consultório, 3 horários. Isso é super comum de acontecer, né? Quando segue lá o passo a passo dos 7 passos. Aqui eu te ensinei os seus 3 passos iniciais. Ó, deixa eu te falar, com esses 3 passos iniciais, se você seguir eles, você já vai ter os seus primeiros pacientes. Claro que você pode aprofundar, que você deve aprofundar para você fazer isso de uma maneira muito redonda, porque depois é só repetir e aí você começa com 10, daqui a pouco 20, daqui a pouco 30 e daqui a pouco você tem estrutura financeira de agenda para abrir o seu próprio consultório, o seu próprio espaço, dar um passo maior, né, com responsabilidade.
né? E fazendo isso já ganhando dinheiro, que é o que eu sempre falo. A gente não precisa esperar 10, 15, 20 anos para ter sucesso na odontologia. A gente tem que começar já, desde o primeiro dia de formado. Certo? Dei uma luz aí para você entendeu? Então, eu criei, né, esses 7 passos também, porque assim, eu sou dentista, né? A gente é dentista. A gente tem essa cabeça de passo a passo, checklist. A gente vai fazer uma restauração, como é que você faz uma restauração? Não tem? Primeiro você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, eu sempre penso que a gente tem que ter um passo a passo para tudo. Então, aqui eu quis compartilhar com vocês esses 3 passos iniciais para você ter os seus 10 primeiros pacientes particulares, e fica aqui o convite para você se aprofundar comigo, para a gente vir, né, em mais detalhes sobre isso, em aulas bem profundas, né, que aqui no YouTube, infelizmente, eu não tenho tempo com você para aprofundar. Eu espero que você tenha gostado, que tenha dado uma luz aí na sua mente, porque a odontologia é muito desafiadora, mas é maravilhosa, né? A gente conquista as coisas incríveis. Não pensa que você está sozinho. E nem tá nos meus passos aqui, que eu gosto de indicar, mas eu sempre falo para fechar com chave de ouro sobre a importância de com quem você vai andar nessa jornada, tá? Para de andar com dentista que reclama. Se você trabalha num lugar onde os colegas que estão lá falam mal da profissão, tá tudo ruim, tá tudo péssimo, você vai sair desse lugar. A gente tem que estar perto de pessoas que estão prosperando, que estão indo pra frente. Então, o seu lugar é aqui com a gente, que tá deslanchando, que tá aprendendo, que tá melhorando, que tá desenvolvendo. Então, não ande, né? Não fique perto de gente que tá reclamando da profissão. Sempre olhe e vá atrás de quem tá prosperando, porque é lá que você vai crescer, certo? Espero que você tenha gostado e eu te vejo lá dentro do manual dos 7 passos para você ter os seus primeiros 10 pacientes particulares. O link para você entrar e acessar a plataforma completa já tá aqui na descrição do vídeo. Não esquece de deixar suas dúvidas aqui no comentário, o seu like e se inscrever no canal, porque aqui eu sempre trago novidades quentíssimas, né? E tudo pro desenvolvimento da nossa profissão. Eu te espero na nossa próxima aula.